Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Mulheres Virtuosas da Igreja Primitiva. Hoje nós vamos falar sobre Eunice, uma mãe educadora. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. A educação cristã é, por sua natureza, uma base fundamental para guardarmos a fé, isto é, conhecer e praticar a palavra de Deus em espírito e em verdade. Neste estudo da série Mulheres Virtuosas da Igreja Primitiva, vamos conhecer Eunice, a mãe do jovem Timóteo, e os seus notáveis feitos em favor do reino de Deus. Contexto bíblico da aparição de Eunice. O apóstolo Paulo, por volta do ano 65 depois de Cristo, enviou 2 cartas pastorais a Timóteo, que o considerava um verdadeiro filho na fé, e que fora designado para pastorear as igrejas de Tessalônica, Corinto, Filipos e Éfeso, ao longo de seu ministério como colaborador de Paulo. Na segunda carta a Timóteo, logo em seu início, o apóstolo Paulo faz um elogio à fé exercida por Timóteo, que tinha como base fundamental a sua educação cristã, a palavra de Deus, ensinada a ele pela sua avó Lóide e, muito especialmente, por sua mãe Eunice. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo diz assim: "Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti." Vamos falar agora de alguns dados biográficos de Eunice. Conforme pode-se depreender do escrito no livro de Atos 16, capítulo 1, melhor dizendo, Atos, capítulo 16, versículo 1, temos os seguintes dados biográficos de Eunice. O nome Eunice significa boa vitória, o que vence sempre, ou a que alcança muitas vitórias. Eunice era uma mulher de origem judaica. Era casada com um gentio, ou seja, não judeu. E ela se converteu ao cristianismo pela pregação de Paulo, na cidade de Listra. Eunice era a mãe do jovem Timóteo. Uma leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 1, diz assim a palavra do Senhor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. É evidente que esses dados biográficos estão em parte neste capítulo, neste versículo. Vamos trabalhar agora as qualificações morais e espirituais de Eunice. Apenas 3 referências bíblicas contemplam
as grandes virtudes de uma mulher que foi fundamental no ensino e na expansão do Evangelho de Cristo no mundo conhecido de sua época, a saber. Primeiro, Eunice era uma mulher e mãe educadora. Eunice recebeu a educação das Escrituras de sua mãe Lloyd, avó de Timóteo, e tendo aprendido então as Sagradas Escrituras e principalmente praticado os ensinos recebidos, Eunice ensinou ao seu filho Timóteo todas as letras da palavra de Deus, se consagrando na Bíblia como uma mãe educadora. Não existe ou seja, qualquer tipo de impedimento para uma mulher, a partir de seu chamado e vocação, ensinar a palavra de Deus. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas Escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que ele estava preparado. E preparado no sentido de que ele foi, no caso, aí o Timóteo ele se tornou um grande colaborador do apóstolo Paulo e pastor de igrejas, porque recebeu, conforme ensina a Bíblia, uma educação exemplar de sua mãe Eunice. Provérbios, no capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor com relação à questão educacional, especificamente na educação cristã. Provérbios, no capítulo 1, versículo 8. Vamos ler em primeiro lugar. Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Provérbios, capítulo 22, versículo 8. Há aqui uma ordenança do Senhor para que o filho seja instruído na palavra de Deus. Provérbios 22, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Além de uma mãe educadora, Eunice era uma mulher justa. Eunice, por ter sido uma mulher educadora, certamente estudou diligentemente a palavra de Deus e guardou os ensinos divinos, ou seja, praticou a palavra de Deus. Porque não basta conhecer esta palavra, ela tem que ser praticada. E aí ela se tornou, pela ação do Espírito Santo na vida dela, uma mulher justa, ou seja, que sempre fez as coisas certas, com um referencial na Bíblia Sagrada, ao praticar a vontade do Senhor.
Portanto, era uma mulher justa. Mas Eunice, além de ser uma mãe educadora, além de ser uma mulher justa, Eunice era uma mulher de fé. Porque ao conhecer e praticar a justiça de Deus, Eunice se tornou uma mulher educadora, justa, mas também uma mulher de fé inabalável, que serviu ao Senhor conforme a sua chamada e vocação, e propiciou então a ascendência de um grande homem chamado Timóteo para a proclamação do Evangelho de Cristo em importantes igrejas no contexto da igreja primitiva. Olha a importância de uma mãe temente a Deus que educa os seus filhos. Olha a importância também de um pai temente a Deus que educa os seus filhos. Concluindo então o nosso estudo de hoje. Neste estudo, contemplamos uma mulher que participou ativamente do chamado e da vocação de seu filho Timóteo. Pois ela, ao conhecer, praticar e ensinar a palavra de Deus, educou um menino que se tornou um homem justo para, com intrepidez, sob a liderança do apóstolo Paulo, realizar a obra de Deus. Eunice, uma mulher virtuosa, mãe educadora, uma mulher justa e uma mulher de fé. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, nós vamos falar de Evódia e Sintique, duas mulheres diaconisas da casa do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo estudo da série Mulheres Virtuosas da Igreja Primitiva, se Deus permitir.